Boa noite, irmãos e amigos. Na pregação passada eu fiquei devendo o final da história relatada em João capítulo 9. Já podemos nos dirigir até lá, quando o Senhor Jesus Cristo curou um cego de nascença. Já vimos detalhadamente a história, parando no finalzinho. João capítulo 9. No versículo 38, já no final do relato propriamente dito do milagre, termina a interação de Jesus com o homem que ele curou. Vou ler o diálogo final curtinho. Ouvindo Jesus, no versículo 35, João 9, 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. João agora se identifica. Jesus agora se identifica. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então a história termina de uma maneira espetacular, num clímax, em que o homem termina adorando o Senhor Jesus Cristo. Eu já expliquei isso tudo detalhadamente, não preciso repetir. Mas eu observei que o relato de João não termina aí, porque aí Jesus vai fazer uma aplicação espiritual para o milagre. E falando em cegueira, falando em pecado, ele aplica espiritualmente então. E aí eu disse, e a gente já estava no fim, do nosso tempo previsto, então eu digo, vou deixar isso aqui para uma próxima pregação, porque é muito importante, embora aqui encolhidos em 3 versículos, mas o que está escrito aqui é muito importante, especialmente para quem ainda não tomou uma decisão na vida com relação à sua relação com Deus, com Cristo, e ainda tem essa pendência. Então eu disse que ele estava aplicando aquele milagre em termos espirituais e que eu comentaria na próxima pregação, que é hoje. Então nós vamos retomar do versículo 39. O homem já curado da cegueira, enxergando tudo, adorou o Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem. Pronto, ali encerrou aquela parte. Aí Jesus parte para o ensino, para a aplicação, e usa palavras um tanto quanto misteriosas, no sentido de que precisa de uma certa explicação. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aparentemente muito complicado isso aqui, e até talvez um pouco contraditório. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Se pudesse uma linguagem escrita transbordar de sentimento, essa aqui estaria transbordando de orgulho. Sai pelas páginas aqui da Bíblia. Acaso nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, a resposta também muito diferente, que precisa explicação. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós
vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta palavra, claramente dirigida em primeiro lugar para os que precisam de salvação, mas de uma maneira tal que os que já têm salvação não se sintam como que ouvindo o que já sabem de uma maneira monótona, repetitiva e sem aumento nenhum de conhecimento ou de adoração a Ti. Seria uma lástima um crente encarar sim uma pregação sobre a salvação só porque ele já passou por esse processo. Todo mundo gosta de ver em casa os álbuns de fotos, os vídeos que a gente já conhece, já viu várias vezes, de pessoas que a gente conhece muito bem, mas nós gostamos de ver e rever e nos alegrar. Isso com coisas da terra, envolvendo pessoas cheias de defeitos, mas que nós amamos. Então a salvação deve ser sempre motivo de regozijo grande para o coração de um verdadeiro crente. Ele pode ouvir 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes a mesma história, mas ele se toca, ele vibra, ele gosta, ele se alegra. Ele pensa no Salvador dele, ele pensa na vida que ele tinha antes, ele, a própria pessoa, e agora a salvação garantida. Então, nos ajuda a encarar essas leituras, pregações, reflexões que falam de salvação, mesmo tendo sido algo passado para nós, mesmo assim passado num certo sentido, porque a salvação ainda é algo presente e ainda é algo futuro para nós, se olharmos a salvação de uma maneira realmente abrangente e envolvendo até a vida eterna. Então, que todos nós cresçamos na Tua graça, os que já somos salvos e os que ainda não são e que ouvirão esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus aqui falou de 2 tipos de pessoas. Os que reconhecem que não veem. 2, os que dizem que veem. Isso aqui já é mais ou menos uma explicação que eu estou dando, porque na realidade ele falou dos que veem e dos que não veem. Mas eu acrescentei aqui os que reconhecem que não veem e os que dizem que veem. E o próprio contexto nos autoriza a colocar esta explicação aqui, porque de fato nós vamos mostrar, é o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer, é óbvio. Não é tão difícil perceber, não. Mas, antes de falarmos desses 2 grupos, eu quero examinar um princípio geral da Bíblia, que seria bom que todos os seres humanos conhecessem. E está claramente espalhado pela Bíblia este ensino. O ensino é: todos os seres humanos nascem pecadores. Todos. Após o pecado de Adão e Eva. Dali para frente, sem exceção, todos os seres humanos, nascidos de homem e mulher, nascem sem pecado. Faltou Jesus Cristo. Não, porque ele não nasceu de homem e de mulher. Nasceu só de mulher, com a intervenção miraculosa do Espírito Santo. Mesmo assim, é importante dizer que ele era 100% homem, ele era um ser humano como nós somos. Então, se quisermos colocar uma exceção e tirar nascido de mulher, podemos dizer assim:
após Adão e Eva terem pecado, todo ser humano, à exceção de Cristo, nasceram com pecado. Ok, está certo. Da mesma forma. Vamos ao Salmo 51, versículo 5, uma passagem clássica sobre este assunto. Salmo 51 e 5, em que Davi diz: eu nasci na iniquidade. Eu nasci iníquo. Salmo 51 e 5. E em pecado fui concebido por minha mãe. Minha versão tem: em pecado me concebeu minha mãe. Mas há outras versões que dizem: eu fui concebido sem pecado, estão corretas, e o próprio contexto mostra que Davi não está falando de uma condição da mãe dele, está falando de uma condição dele próprio. Então ele diz aqui: eu nasci na iniquidade e em pecado fui concebido pela minha mãe. É isso que significa isso. Não é que a mãe dele, quando o teve, ela estava em pecado. Que podia até estar também, mas é uma outra coisa. Não é o que o texto quer dizer. O texto quer dizer que, desde a própria concepção, dentro do ventre materno, o ser humano já vem com pecado dentro, já vem embutido com pecado, já é um ser contaminado pelo pecado. É extremamente importante, é básico, é fundamental para alguém entender toda essa questão de salvação, inclusive a necessidade de salvação. Porque que adianta eu saber? Parece que notícia boa na praia, né? Agora tem 3 salva-vidas ali, hein? Fortes, bem treinados. Bom a gente saber disso. É bom. Agora, eu não tomo banho de mar. Então, para quem não toma banho de mar, não entra na água, tem medo, não gosta, tem frio, sei lá, não entra na água. Pode ter um salva-vida, pode ter 10, pode ter 50, não está nem aí. Totalmente diferente para alguém que vai tomar um banho e nem nada tão bem, e é meio medroso. Vale muito. Isso parece elementar, mas não é tanto elementar assim. O ser humano, se ele entendesse que ele precisa de um Salvador, porque muitas vezes, e até é lamentável imaginar que muitos crentes devem chegar na ânsia de evangelizar, vai lá dizendo: aceite Jesus como Salvador. Tudo bem, você gosta de começar assim, comece. Evangelismo é evangelismo. Mas muitos talvez não vão responder assim, não quero nem papo. Mas talvez, com certeza, muitos pensam: Salvador? Esse personagem ou essa função na minha vida é meio... eu não preciso de Salvador. Sou uma pessoa séria, sou decente, casado com a sua mulher ou o seu marido, e cidadão correto diante da lei, sério. Salvador? Eu tenho meus defeitos, claro, mas creio em Deus e peço perdão a Ele pelos meus pecados e tudo, mas um Salvador assim, eu nem entendo esse negócio de aceitar Jesus como Salvador. Os crentes gostam de falar nesse negócio de Salvador. Só tem sentido falar em Salvador para quem está perdido, ou condenado, ou numa situação tal que precisa ser salvo de alguma coisa. É o tal salva-vida na praia. Só tem sentido se falar neles, ou se valorizá-los, quem vai correr
o risco de precisar deles. Só que a Bíblia diz: todos já nascem pecadores. Ou seja, todos precisam de um Salvador. Então não esqueça, você, irmão em Cristo, ao falar do Evangelho, podendo, inclua, até para dar mais sentido ao papel de Jesus Cristo como Salvador, inclua a necessidade que a Bíblia afirma que todo ser humano tem de um Salvador. Já é um grande passo. Agora ali, não, o meu Salvador, eu tenho um bocado de santo que podem me salvar. Não, eu tenho uma senhora muito distinta que pode me salvar. Não, eu tenho uma pedra que pode me salvar. Se eu faço umas rezas para a pedra, ela me salva. Bom, aí já é outro assunto, mas pelo menos já é um passo. Reconhecer que precisa de Salvador. Alguns dizem: não, meu Salvador é minha religião. E se agarra ali. Se agarra e não abre mão. É minha religião, eu nasci na minha religião, a minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram, e eu não desgrudo. É minha religião, eu estou agarrado nela. E minha religião tem 2000 anos, tem muita gente que adota, é poderosa, e não, é que... E eu aprendi desde pequeno que sem essa religião não há salvação. Então, é minha salvadora, e eu não abro mão dela. Já vi gente dizer que não aceita Jesus Cristo como Salvador, porque não quer abrir mão, não queria abrir mão dos conceitos que ouviu desde criança, que a salvação dele estava na religião dele. Já aconteceu conosco, até de familiar meu. Então não é teórico, não. Pessoas que confiam na religião como seu Salvador, no caso óbvio, sua Salvadora. Resultado de que todo ser humano nasce contaminado pelo pecado é que não há quem faça o bem de uma maneira completa, de uma maneira aceitável a Deus. Romanos 3, versículo 10, já citando inclusive um salmo para mostrar que isso vem lá do Velho Testamento. Romanos 3, versículo 10, Salmo 14, que eu não vou ler, mas diz, Romanos 3 e 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E a passagem continua, lá no versículo 18, não há temor diante de Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui é o resumo de um ser humano, da maneira como ele nasce, ou seja, envolvido com pecado. Não há quem faça o bem. Quer dizer que a Bíblia quer dizer que não tem um ser humano que faça um ato de bondade. Não é isso não. Tem pessoas que são bondosas demais, e a Bíblia reconhece isto, e tem um certo valor diante de Deus, atos de bondade. Quero dizer no sentido de que Deus reconhece isso, se agrada disso, valoriza isso, nunca a ponto de qualquer ato de bondade, ou um pacote de 1000 atos de bondade, valerem de alguma forma para Deus aceitar como uma moeda de troca com a salvação, ou Deus aceitar aquilo como uma condição de salvação. Não, isso não. Mas dizer que as obras na Bíblia não valem coisa nenhuma é um engano. Há pessoas que Deus, ao salvar, disse: eu vi as tuas obras chegaram diante de mim, eu gostei delas, mas vou te salvar, assim mesmo. Ou seja, apesar das tuas boas obras, tu continuas perdido, então eu vou te mandar o Evangelho, para tu creres em Cristo e se salvar. Aí sim, vem a salvação. Mas tuas obras não serviram coisa nenhuma para te salvar. Serviram para me tocar. Pode ser.
Pode-se afirmar assim, de alguma maneira mexeram com o coração de Deus. Mas daí para dizer que aquilo foi usado para a salvação da pessoa? Não. De jeito nenhum, absolutamente. Então, a Bíblia reconhece que muitas pessoas fazem o bem, sim, e Deus os valoriza esses atos de bondade, como já comentei. Mas, quando a Bíblia diz, não há quem faça o bem, significa o bem de uma maneira absoluta, aceitável por Deus. Um bem que vem absolutamente incontaminado, sem uma gama de pecado. Como um ouro 100% puro, se houver uma miligrama de impureza, não é mais considerado 100% puro. Então, quando a Bíblia fala não há quem faça o bem, é nesse sentido. Como Jesus Cristo só fez o bem. Nada do que ele fez veio com o mínimo de contaminação. Nada que ele fez causou no Pai Celeste uma reação do tipo: essa eu não gostei, essa me desagradou, isso aqui você vai ter que tratar comigo depois, vai ter que confessar, vamos conversar sobre isso aqui depois. Nada, zero. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, 100%, totalmente, se delicia nesse meu filho. É isto que a Bíblia quer dizer quando diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que possa ser aceito totalmente diante de Deus, sem pecado, à parte, óbvio, do Senhor Jesus Cristo. Então é fundamental que o ser humano reconheça, primeiro, que é pecador. Eu sou pecador. O que quer dizer isso? Eu não consigo agradar a Deus o tempo todo. Não consigo. Aqui diz, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Buscar a Deus no sentido de alcançar a única condição que Deus exige para a salvação de alguém, que é o exercício da fé em Jesus Cristo. Buscar esta fé. Não entende nada. Não há quem entenda as coisas de Deus. O homem, como se chama? O homem natural, que é uma expressão técnica para descrever o homem como ele nasce, como você nasceu, eu nasci, qualquer ser humano. Ele não entende a Deus, as coisas de Deus estão bloqueadas para ele. O pecado na Bíblia é comparado a trevas. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 3, 18 e 19, disse assim: João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, de Cristo. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Olha o assunto aí, luz, chamando o Senhor Jesus Cristo de luz. Lembra que ele ia explicar agora o que ele fez com o cego, a aplicação espiritual. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais os pecados. Não é que os homens gostavam quando chegava de noite, adoravam quando era tudo escuro, aí quando chegava a luz de manhã eles tinham ódio, não gostavam da luz do sol e ficavam encandeados com o sol, corriam para uma caverna e se trancavam com medo da luz. Não é isso não. Assim não teriam nem inventado a luz elétrica, nem o candeeiro, nem valorizado o fogo quando alguém descobriu o fogo. Não. O assunto aqui é espiritual. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Está vendo? A mesma conotação de que as obras dos seres humanos são más. Então não tem nenhuma obra boa. Tem, mas nenhuma mas não para ser aceito diante de Deus como vindo de um ser humano sem pecado, e cuja alma é aceita diante de Deus. Não tem nenhum. Nesse sentido, nossas obras não valem nada. Nesse sentido. O pecador, a Bíblia diz ainda que anda nas trevas. Lá no Salmo 82 tem uma expressão dizendo que os ímpios vagueiam em trevas. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, nós lemos assim, Efésios 5 e 8. Pois, Paulo se dirigindo aos crentes lá em Éfeso, outrora, antigamente, vocês eram trevas, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ele não diz assim, alguns de vocês eram trevas. Senhor Paulo, como é que o senhor fica dizendo que todo mundo aqui era trevas, se o senhor nem conhece a gente de uma maneira total, e o senhor não me conhece, cheguei aqui depois que o senhor saiu, e o senhor disse que todo mundo aí era treva, eu não. Então veio o nível da generalização que Paulo faz, sem a menor cerimônia. Vocês todos eram trevas, da mesma forma que o Salmo diz, não há quem faça o bem. Totalmente generalizado. Quem achar que está excluído, pense de novo, porque a Bíblia generaliza de uma maneira total. Então, sem conhecer, imagino eu, precisamente de um por um o rol de membros da igreja de Éfeso, Paulo diz, vocês eram trevas. Agora, não quer dizer que cada um deles era escuro, era invisível, nas trevas, ou era aquela coisa andando preta. Não era uma sombra andante. Não é um assunto, é espiritual. Então, alguém pode ser rico, poderoso, saudável, mas se não tiver Deus, se continuar na condição em que nasceu, ou seja, sem Deus, submerso em pecado, se continuar assim, é cego. E não precisa ser rico, pode ser pobre, pode ser médio, pode ser o que for, qualquer um. Até achando que está muito bem na sua vida, tem o suficiente para viver, uma saúde boa, família boa, tranquilo, tem uma boa religião, seja lá qual for, não anda angustiado, de noite, nem de dia, estou bem. Tem muita gente assim, eu sei que tem, mas é cego. E aí começamos a entrar no problema que Jesus tocou. Gente que diz, estou muito bem, mas é cego. A realidade não condiz com o que aquela pessoa está pensando de si própria. Não condiz, é lamentável. Você acha que não é, está tudo muito bem com você, você pode até achar que vai para o céu, tem uns que acham que vão para um lugar que tem não sei quantas virgens esperando por eles. Tudo bem, acha o que você quiser achar. Mas se você quiser ouvir o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, a verdade é, você é cego, quer se sinta ou não, quer concorde ou não. Este é o ponto. Aliás, tem uma maneira muito simples de entender isto, que quem não tem Deus, não conhece a Deus, e esse conhecimento só existe via Cristo, mas posso só dizer, sem entrar nesse detalhe, quem não conhece a Deus, quem não mudou de situação depois do seu nascimento, quem não passou por uma transformação de trevas para a luz, quem não passou por isso, é cego. E a explicação pode ficar mais fácil de entender, mais ou menos assim.
Deus é tudo. Se alguém não vê Deus, é como se não visse nada. É cego. Rapaz, que pôr do sol lindo, que coisa linda, maravilhosa aquele sol se pondo ali. Pois é. Está vendo Deus por trás deste sol? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você está vendo que Deus Criador? Deus? Deus? Que Deus? O Deus, rapaz, que obviamente fez esse sol. Não, esse sol evoluiu. Ele veio aí, de uma explosão aí. Não tem nenhum criador por trás desse sol, não. Rapaz, tu é cego? É isso. Os dois estão vendo o mesmo sol, a mesma beleza do final da tarde. Mas um enxerga Deus através das suas obras. É isso que a Bíblia ensina, não ao ponto que o diabo é tão sagaz que ele leva muitos a admirarem a natureza, acharem belíssima a natureza, tudo bem com isso, mas aí o que fazem? Adoram a própria. Aí vai adorar o sol. Não, o sol não, rapaz, vai adorar quem criou o sol. Não, o sol está bom para mim. Adorar o Criador do sol, isso fica muito complicado para a minha cabeça. Eu prefiro adorar o sol, não é mais prático? Eu adoro o sol, adoro a lua, eu adoro essa turma toda, adoro passarinho. Pode inventar Deus na forma de animal e de pedra, e de o que você imaginar, seres celestiais, tem, para todo gosto. Porque o diabo colocou na mente desses cegos que isso é Deus. Aí quem vê Deus mesmo diz, você não pode nem imaginar a beleza desse Deus comparada com a beleza da criação dele, por mais bela que seja, que de fato é. Quer dizer que você vê esse Deus, do jeito que está vendo o sol, que vê um pássaro voando, você vê literalmente esse Deus. Para. Por enquanto, não. Eu vejo espiritualmente, eu fui iluminado para enxergar esse Deus, e espiritualmente eu posso afirmar com a ousadia, eu enxergo, meu amigo. Espiritualmente, não vou poder descrever fisicamente, mas eu vou vê-lo como ele é, está escrito. Vou vê-lo lá, vou ver Jesus Cristo, literalmente. Por enquanto, não, mas eu enxergo de uma forma incompleta, mas o suficiente para encher minha alma de alegria. Então não é tão esquisito você dizer, quem não enxerga Deus, quem não vê Deus, é cego, porque não vê o que importa, não vê o Criador de tudo. É como se não estivesse vendo coisa nenhuma. Pode esquecer beleza de sol, de lua, de pássaro, do que você imaginar, a terra de uma pessoa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita, uma criatura bonita que Deus criou, pode esquecer. É como se fosse cego. E muito mais ainda se considerarmos o aspecto de satisfazer a necessidade de conhecer a Deus, de enxergar a Deus, de ter comunhão com esse Deus. Não, nem enxerga. Dedução lógica: se todo homem nasce pecador e todo pecador é cego espiritual, então todo homem já nasce espiritualmente cego. E é isso que o próprio Deus diz na Bíblia, e que ninguém deveria duvidar. Mas infelizmente a grande maioria dos seres humanos se recusa sistematicamente a crer no Deus verdadeiro. Então não estão muito preocupados com o que Deus está dizendo na Bíblia, incluindo essa história de ser cego e de não ser cego. Vale pouco, vale muito pouco, a Bíblia está dizendo. E é porque quase todos recebem pistas durante a vida.
Mesmo aqueles que eu disse, que dizem que estão tranquilos, dormem bem de noite, está tudo bem, está tudo ótimo e tem uma vida satisfeita e tal, mas é muito difícil um ser humano que não tenha questionamentos internos grandes, não tenha as suas ansiedades mais profundas, que ele não quer repartir nem com a esposa ou com o marido. É muito difícil não ter. As pistas estão aí dentro do ser humano. A noção clara, para a grande maioria, de que há algo depois. Tem algo. Deus botou a eternidade no coração do homem, a Bíblia está dizendo. O Criador colocou, inseriu dentro do ser humano a noção de eternidade. Então o homem nasce pecador, todo deturpado pelo pecado, mas traz muitas características, as principais, inclusive, que Deus colocou, que caracterizam um ser humano. Um cachorro, um gato não tem a noção de eternidade. O ser humano tem. Mesmo pecador, mesmo deformado na sua visão, mesmo sem visão alguma, como é o caso, mas tem alguma coisa aí que o incomoda, que mexe com ele. Por que tantas religiões? Por quê? É óbvio, é uma forma de deixar, de satisfazer essa necessidade de ter um contato, ter alguma coisa com algo que tem a noção de eterno, de grande e de que comanda o futuro. Tudo isso está, de uma maneira, repito, deformada, esquisita, confusa no coração dos homens, mas está. Não adianta, está. Um vazio interno. Quantas pessoas dizem: ainda preciso me encontrar. A tua casa não tem espelho, não? Não, mas não é bem me encontrar fisicamente, não, porque basta pegar na minha testa que eu sei que estou aqui, mas é porque, sabe como é, né? Como é o quê? Diz aí, explica aí. Não, porque não me encontrei bem. Não se encontrou. Não sabe teu nome? Sei até o CPF de cor. Como é que não se encontrou, rapaz? Explica isso aí. E ele não sabe explicar direito, ele sabe que é ruim ter que dizer que não se encontrou, procurar si próprio e não encontrar, procurar um botão que você perdeu, é ruim. Uma moedinha, você fica ali rodando a casa todinha, ainda mais perder a si próprio, não encontrar a si mesmo. Não é o carro, não, perdi o apartamento, não, perdi a mim mesmo, eu não sei onde é que eu estou. Isso é horrível, isso é conflitante, isso é aterrorizante. Mas leiam aí que está direto. Especialmente os artistas gostam. Aliás, a gente se refere a eles porque eles é que estão na mídia. Então a voz deles pode ser a maior bobagem, 99% é bobagem, mas está na mídia, é o que a gente lê. Mas é óbvio que está todo mundo dizendo a mesma coisa, de uma maneira geral. Sede de algo mais profundo. Um futuro turvo pela frente. Quando digo futuro, é pós-morte. Então os homens deveriam ser muito mais humildes, reconhecerem que não estão enxergando algo crucial. Reconheça, meu amigo. Você não está enxergando, não está conseguindo enxergar alguma coisa. Mas são orgulhosos e se recusam a pelo menos dizer: Senhor, Deus Criador, e se Tu existe, me dá um rumo, coloca algo no meu coração, eu estou aberto, eu estou esquisito, eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei direito, eu estou vazio, eu não sei nem se existe um Deus Criador, mas parece que existe, é muito bonito tudo que tem aí, é muito inteligente, deve ter um Deus Criador, pois se tem, me ajuda. Um clamor desse, por tudo que eu já estudei sobre Deus,
Eu não tenho receio de afirmar que isso agrada tanto o coração de Deus. Um gesto desse, um clamor desse de humildade, dizendo, mesmo que diga assim, se tu existe, não está crendo em Deus ainda, mas está pelo menos sendo humilde em conversar com o possível Deus e de uma maneira respeitosa, na hipótese dele existir, porque se ele existir vai ser alguém muito grande. Então vá com cuidado diante dele, se ele existir. E ele vai com cuidado da pessoa. Acho que muitos chegam a Cristo desta forma. Vão se aproximando de Deus, mesmo sem crer totalmente, mas vão com cuidado. Mas vão! E com humildade, cuidado, reverência e humildade. Que aquela não fé vai se tornando uma quase fé. E depois uma fé total no Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto alguns resistem, outros, pela graça de Deus, chegam a crer e reconhecem que são pecadores, pedem perdão a Deus, entendem pelo Evangelho que a única forma de chegar a Deus é via o Senhor Jesus Cristo, e lá chegam, através da fé, levados por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas chegam lá e se arrependem e pedem perdão e são perdoados. É a esse problema que Jesus se refere no texto quando fala de dois grupos. Pois é, e aqui estou aos 42 minutos, chegando agora nas palavras de Jesus. Mas eu não vou desistir dessa vez, não. Eu vou terminar, Deus quiser. Os dois grupos, os que não veem, Jesus falou nele. Voltando a João 9. E agora eu vou explicar mais rápido, porque essa introdução já foi bem detalhada e não preciso mais explicar muita coisa, não. Pelo menos teologicamente, apenas explicar as palavras de Jesus. Então ele diz aqui, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que, os que não veem, esses são os que acreditam na palavra de Deus e vieram reconhecer que são pecadores, reconheceram que nasceram cegos e eram cegos, chegaram ao ponto de saber que não tinham Deus no coração, nem tinham visão própria para enxergar esse Deus com os olhos da fé, reconheceram isto, passaram a desejar esse Deus, confessaram-se arrependidos, pediram perdão. E foi precisamente para poder perdoá-los, dar-lhes a salvação e tirá-los da cegueira, que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi exatamente por isto. Deixa eu ler só Isaías 42, versículos 6 e 7, uma passagem muito bonita, em que, pelo contexto, que eu não vou ler todo, mas o Pai, Deus Pai, fala ao Filho. Eu vou ler só um pedaço, quando diz aqui 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, aqui é Deus Pai falando ao Messias, falando ao Salvador, ao Filho do Homem, que iria nascer 700 anos depois. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. É Deus falando a Jesus, que iria nascer um dia. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É o título dele. Messias dos judeus, Salvador, luz dos gentios. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E aí continua a passagem. Então, vemos Deus aqui dizendo para Cristo, 700 anos antes, tu vai ser luz para os gentios. Vou tirá-los das trevas. Então o Senhor Jesus Cristo veio aqui desempenhar um ministério tal que iria lhe permitir, lhe dar a condição de salvar homens, usando a metáfora bíblica de tirar homens cegos das trevas para a luz. Exatamente o que Jesus veio fazer aqui. Colossenses 1:13 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino
do Filho do seu amor. Interessante que lá diz que Deus invadiu o império, não diz o império do mal, o império da imoralidade, o império do pecado, que é tudo isso, mas o que destacou ali foi o império das trevas. Ele invadiu, arrancou a nós, que hoje somos salvos de lá, e nos levou para o reino de quem? Do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então, os que não veem são esses, os que reconheceram que eram cegos e pediram ajuda, pediram salvação pela fé em Cristo, foram salvos. Segundo grupo, os que veem. E aqui pode dar a impressão, quando ele diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. A transformação, não vê, vendo, é a conversão aqui. E os que veem se tornem cegos. Aqui pode dar a impressão que alguns homens não nasceram cegos. Eles veem. Uns não veem, outros veem. E por isso não tem pecado. Mas aqui há um pouco de ironia de Jesus Cristo. Lembra quando ele uma vez disse que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento? Dá a ideia que o mundo tinha justos e pecadores. Esse aqui ele não veio buscar, esse aqui ele veio. Então o mundo está dividido em dois? Não. O mundo não está dividido em justos e pecadores. O mundo está dividido, que não é dividido, só incluído numa categoria pecador. Então por que ele diz que não veio buscar justo, mas pecadores? Porque isso é ironia. Os que se acham justos, os que dizem não preciso de salvação, esses eu não vim buscar, porque nunca vão me ter como Salvador, não tenho nada a ver com eles. Então esses justos aí, ou você bota entre aspas, ou pensa assim, os que se acham justos, é a mesma coisa. Então os que veem aqui, é os que acham que veem. Os que arrogantemente perguntam, como de fato perguntaram, quer dizer que nós também somos cegos? Eles brigaram com o ex-cego, lembra da pregação? Eles brigaram com o ex-cego, entrevistaram não sei quantas vezes, discutiram com ele, no fim o que fizeram com o pobre do ex-cego? Pobre não, morto de alegre, né? Expulso da sinagoga. Então era um gentinho qualquer. Aí vem Jesus, dá a entender aí que eles eram cegos. Vamos deixar isso aqui claro, Rabi. Quer dizer que nós somos cegos também. Gente orgulhosa. Então, quando Jesus diz os que veem, é os que teimam em dizer que veem, mesmo que o próprio Deus diga o contrário. Lá no versículo 41, isso aqui fica razoavelmente claro. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos. Aqui Jesus mostra a chave para abrir essa explicação. Porque agora vós dizeis, nós vemos. É exatamente o que eu estou colocando aqui. Os que veem é os que acham que enxergam. Aí ele pergunta, um deles lá, então nós somos cegos também? Não admitiam sua própria cegueira, achavam-se justos perante Deus, porque praticavam alguns rituais da lei, eram detalhistas, mais do que deveriam, porque foram na onda, no rastro de ensinos de homens quanto à lei, de intérpretes da lei, que começaram a dizer, a acrescentar muitas coisas que a lei não tinha, nem tinha. E eles seguiram essas coisas todas, então se achavam extremamente justos. E cegueira nem pensar, enxergavam a Deus perfeitamente, entendiam da lei, especialmente os escribas. Entendiam, estudavam mesmo, levavam a sério, levavam mesmo. Só que não enxergavam,
mas eles não entendiam e não abriam mão disso. Na opinião deles próprios, não eram cegos. A resposta de Jesus é bem sutil. Ele dá mais importância à atitude dos fariseus do que à própria realidade espiritual deles. Ele dá mais importância à atitude dos fariseus do que à própria realidade. A atitude de se achar cego. De não se achar cego, de achar que tinha visão. Essa atitude é que para Jesus pegou. Ele não gostou de jeito nenhum. E é claro que eles eram cegos, mesmo que achassem que não fosse. Então, a realidade que eles eram cegos, Jesus não ia nem discutir muito, e nem discutiu. Jesus não gastou o menor tempo, vocês notaram? Não gastou nenhuma energia para dizer, vocês são cegos sim e tal. Ele falou de uma maneira tal que até parece que concordava à primeira vista que aqueles homens não eram cegos mesmo, não. É interessantíssimo. Ele nem perdeu tempo com a realidade que eles eram cegos. O que ele investiu tempo e palavras foi com a atitude deles. E o que leva o homem para o inferno, mais do que o próprio pecado em si, é a atitude que gera pecado. Esse é o problema diante de Deus, antes de qualquer coisa. Quantas vezes alguém me pergunta, pastor, isso aqui é pecado? Vamos conversar no gabinete? Não, mas ou não é? Não. Espera aí. Qual é a atitude por trás desta ação? Aí eu vou começar a examinar para ver a minha pobre opinião sobre se uma coisa é pecado ou não. Porque, na realidade, quem vai dizer se é ou não é o próprio Deus, porque é pecado aos olhos dele. Algumas coisas são evidentes demais, mas outras nem tanto. Então, peraí, vamos fundo, vamos na atitude. Muito bem. Então, quando Jesus diz, se fosseis cegos, significa assim. Se vocês tivessem a humildade e a sensibilidade espiritual para reconhecerem que são cegos, então não teriam pecado algum. Ou seja, exatamente o que aconteceu com alguém, como crente, alguém que reconheceu que era cego, e aconteceu o quê? Pediu perdão, se arrependeu, foi perdoado e se tornou salvo diante de Deus. Os pecados todos foram o quê? Anulados. Não valeram nada os pecados dele, valeram a Cristo, foi cobrado dele, na cruz dele. Então aquele que reconheceu que era cego, e chegou ao ponto de dizer, me salve, eu quero a luz do mundo, recebeu. E cadê o pecado? Não o acusa mais, não está mais o perturbando e o impedindo de ir para o céu. É exatamente isso que ele quer dizer, que não tereis pecado algum. Pecado eles têm, mas isso teria uma solução. Então, não adianta, não é bem assim. Olha, você nasceu cego? Lamento muito, meu irmão, meu amigo, porque aí não tem jeito não. Você não vai nunca conseguir restaurar uma visão a si próprio. Então, esqueça. Não, assim não teria evangelho nenhum para ser pregado, porque todos nascemos. Mas o evangelho diz assim, você nasceu cego? Reconhece que nasceu cego? Eu preciso de Deus mesmo. Vamos conversar mais. Você está reconhecendo isso? Estou. Uma coisa ruim em mim, eu preciso de Deus mesmo. Tá? Isso tem solução, meu amigo. Então você é cego? Sou. Olha para o sol, mas não consegue ver o Criador. Não, estou querendo ver, mas não consigo. Então você é cego, sou cego. Tem solução? Tem. Essa é a boa nova do Evangelho. É exatamente isto. Mas espera aí, tem solução para um cego de nascença? Ora, um cego de nascença físico, não tem quem tire a cegueira dele. Imagina um cego espiritual que já vem da mãe.
Quando foi concebido, já vem cego espiritualmente falando. Tem solução isto? Tem. Boa nova do Evangelho. Qual é a solução? Eu faço o quê? Nada. Quantos dólares? Nenhum. Quantas rezas? Quantas promessas? Não, não, não. Olha, assim você continuou cegão. Simplesmente peça a Deus que Ele livre desta cegueira por misericórdia e coloque sobre a cruz de Cristo os seus pecados e peça a Ele salvação. Essa é a solução que você tem, meu amigo, e de fato é assim. Mas, voltando e encerrando, os fariseus não tinham essa humildade, pelo menos a maioria. Alguns se converteram, não sei nessa questão exata que não diz, mas eles insistiam em dizer, nós vemos. Então, é como se não fossem cegos para si mesmos, certos de que enxergavam tudo, e como achavam que estavam vendo, continuariam no estado em que realmente estavam, ou seja, cegos. Não queriam procurar um estado tal de enxergar, porque eles achavam que estavam enxergando. Então eles iam se arrepender de quê? Eles iam procurar um Salvador para quê? Está tudo bem comigo? É isso que Jesus Cristo quis ensinar. Muitas pessoas, e eu estou encerrando mesmo, muitas pessoas, até religiosas, insistem que andam corretamente com Deus, porque se chamam de cristãs, nasceram num lar que se chama de cristão e tal, mas creem e praticam coisas contrárias à Bíblia, não passaram por uma transformação de não ver para ver, ou de cego para ver, não passaram por isso, e pelo simples fato de que nasceram ali naquela circunstância, naquele ambiente religioso, vão tocando, e por isso acham que são filhos de Deus em Cristo, mas continuam nas trevas. Religião não tira treva de ninguém. Religião não tira treva de ninguém. Quem tira treva é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. E quando o trabalho dele é aplicado na alma pelo Espírito Santo de Deus, que também é chamado de Espírito de Cristo, que ele aplica aquela fé naquele coração e a pessoa entende a sua situação e ela própria se arrepende, o Espírito Santo não se arrepende por ela, Jesus Cristo não se arrepende por ela, a própria pessoa se arrepende dos seus pecados, aí sim, e chega a confissão e recebe o perdão. Isso é que conduz, isso é que é deixar de ser cego para ser cego. A religião não entra nisso, nessa história. Então sugiro que você, amigo ou amiga, tenha cuidado caso se encontre numa situação dessa. Você precisa passar pela transformação que Jesus tão simplesmente diz. Eu vim aqui para os que não veem, vejam. Pense nisso. Os que não veem, como nasceram, vejam. Mas em que ponto da vida? O ponto que Deus estabeleceu, cada um tem o seu momento, mas se não passar por... E o ser humano, principalmente aquele que se considera cristão, ele precisa se examinar com esta pergunta: quando é que eu passei do estado de não ver para ver? Fica essa pergunta aí. E quanto a nós que somos crentes, como falei na minha oração no início, que Deus nos ajude a nos alegrarmos e fazermos um banquete para a alma cada vez que ouvimos falar destas coisas, porque já aconteceram conosco. E ainda estamos no processo de salvação, como eu disse, não no sentido de definição de vida eterna, isso já está resolvido. Mas em termos de santificação, ainda está acontecendo, e em termos, claro, de posse da vida eterna e tudo, ainda ir para o céu, encontrar-se com Cristo,
ainda vai acontecer, obviamente, e tudo isso faz parte do grande processo da salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se digne operar em cada um dos que ouviram esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.